Bolsonaro se sentiu atacado por Pablo Marçal e literalmente, né, a coisa saiu do controle, ele reagiu de forma assim assustadora, praticamente colocando em pânico Brasília em alerta e além disso, um quebra-pau terrível entre a direita e a extrema-direita, a coisa saindo do controle, né, e a coisa literalmente piorando, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação aqui, dessa briga generalizada entre Bolsonaro e Pablo Marçal e toda essa situação aí que antes os caras eram amigos, agora literalmente a coisa saiu do controle de vez. Então nós vamos comentar sobre essa situação. Já aproveita aí, né? Já deixa um like, porque senão você vai esquecer. Seja muito bem-vindo, eu sou o Claudio, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação de Bolsonaro, que se complica, até porque aparentemente as coisas estavam estabilizadas entre ele e o Pablo Marçal, né? Todo mundo sabe, conhece aí o Pablo Marçal, que disputou, né? Foi candidato à prefeitura, mas enfim, a gente vai falar aqui mais sobre essa situação deles, tá? Em especial o Pablo Marçal, que brigou aí, né? Rompeu com o Bolsonaro e aí resolveu também atacar o Bolsonaro. A coisa tá literalmente, o Carluxo entrou na briga, né? A coisa saiu do controle, inclusive até mesmo sobrou para o Marcos Pontes e também para Michele Bolsonaro e toda essa situação aí. O que aconteceu em especial sobre a situação do Pablo Marçal aí brigando, né, de vez aí com o Bolsonaro, que até um tempo atrás os caras eram amigos, né? O que acontece? O Pablo Marçal todo mundo já conhece, sabe que estava disputando aí a presidência em 2018 e aí de repente ele do nada resolveu parar, cancelar de vez, porque ele ia disputar com quem? Contra o Bolsonaro. Aí, né, todo mundo sabe que ele passou durante um tempo aí afastado e tal, e de repente ele surgiu como candidato a prefeito de São Paulo. Ficou na briga ali entre o páreo ali entre ele, o Boulos e até mesmo o Ricardo Nunes, e aí, em um determinado momento, a briga ficou entre o Boulos e o Ricardo Nunes. Nesse exato momento, né, antes de ir para o segundo turno, o Pablo Marçal precisava de quem? Do apoio do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro simplesmente recuou, entendeu que não seria uma boa opção e simplesmente decidiu ficar aí e apoiar ali o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes acabou ganhando aí a prefeitura de São Paulo mais uma vez e deu sequência. De lá para cá, o Pablo Marçal se reaproximou do próprio Bolsonaro e ficaram na teoria amigos. Só que, né, o Bolsonaro se viu aí praticamente como, né, está com sérios problemas com a Polícia Federal e em especial até mesmo com o próprio Alexandre de Moraes. O Bolsonaro já pensou, quem sabe, né, ou pelo menos o Pablo Marçal pensou que seria uma opção. Aí a coisa literalmente saiu do controle, porque não só o Pablo Marçal, mas também o Nicolas Ferreira, todo esse pessoal que está pretendendo a ser candidato em 2026, começou aí a incomodar o Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente tinha outros planos, e aí a coisa saiu do controle. O Pablo Marçal, né, foi, ou pelo menos atacou aí consequentemente o Bolsonaro, e o Bolsonaro também respondeu. O Bolsonaro é um cara que não fica aí atrás. O Bolsonaro partiu para cima do Pablo Marçal e dizendo que o Pablo Marçal seria um cara aí, um cara fora, né, do jogo, carta fora do baralho. Essa foi a fala do Bolsonaro. O Carluxo também, Carluxo, né, o pessoal chama carinhosamente de Carlos Bolsonaro, o Carlos Carluxo, o pessoal chama ele de carinhosamente de Carlos, né, Carluxo, mas o nome dele é Carlos Bolsonaro. O Carluxo ou Carlos Bolsonaro, assim como você queira entender e chamá-lo, né, para mim é Carlos Bolsonaro. Enfim, né, brincadeiras à parte, o Carlos Bolsonaro disse que o Pablo Marçal é um farsal, né, que é o único candidato da direita, ou pelo menos da extrema direita, que está tentando aí atacar o Bolsonaro, tá tentando atacar, não, destruir o Bolsonaro desde 2018. Então, a coisa literalmente saiu do controle, o Carluxo saiu em defesa dele e o Bolsonaro falou que o Pablo Marçal é carta fora do baralho. E aí você sabe que a coisa literalmente fica, né, sai do controle, né? O Carluxo entra na briga, o Bolsonaro também, e o Bolsonaro tem outros planos. E quais seriam aí esses outros planos do próprio Bolsonaro? Seria, na teoria, colocar aí a Michele Bolsonaro ou o próprio Flávio Bolsonaro, né, para poder disputar a presidência. Então, o próprio Pablo Marçal, né, ficaria fora aí dessa situação. Na teoria, né, seria uma boa opção, só que o Pablo Marçal não gostou nada disso. O Pablo Marçal partiu para cima e simplesmente decidiu atacar o Bolsonaro. Como ele decidiu atacar o Bolsonaro? Atacar o Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, ele foi simplesmente, eu acho que a CNN, salvo engano, e falou o seguinte, tá, eu sou carta fora do baralho pro Bolsonaro, mas se eu sou carta fora do baralho, né, por que é que
eu sou aí uma das opções, né? E por que que o meu nome está sendo comentado aí consequentemente pelo próprio Bolsonaro? Então a coisa literalmente saiu do controle. Para poder piorar nessa situação entre esses caras aí, surgiu também a briga ali entre o Bolsonaro, né? Depois a gente volta a falar do Pablo Marçal. Mas surgiu ali a briga do Bolsonaro com o próprio Marcos Pontes, né? O Marcos Pontes querendo se candidatar à presidência do Senado e tirar todas as chances aí do Bolsonaro conseguir uma liberdade, aí, ou pelo menos, né, que o Alexandre de Moraes tenha sofrido impeachment. Enfim, esses caras aqui estão querendo uma oportunidade. O Bolsonaro falou que o ex-amigo dele aqui, o Marcos Pontes, só foi eleito aí ao Senado porque o próprio Bolsonaro ajudou, que antes ele tinha sido teria sido tentado se candidatar como deputado e mesmo assim não conseguiu. Então a coisa literalmente saiu do controle, os caras brigando entre eles, o próprio Bolsonaro respondendo, aí sobrou até para a própria Michelle Bolsonaro. O Bolsonaro tinha praticamente dado a palavra e dizendo assim, olha e tal, se vai ser um dos meus filhos ou até mesmo a minha esposa. Lá ele falando lá, o Bolsonaro, que seria a Michelle Bolsonaro. Só que a coisa saiu do controle, o Bolsonaro tem medo que a mulher dele simplesmente dê pra trás, meio esquisito, mas que a mulher dele recue, praticamente deixe o Bolsonaro aí longe, ou pelo menos esqueça do Bolsonaro. Isso pode acontecer até porque, né, às vezes as pessoas pisam na bola mesmo, pisa feio. Então o Bolsonaro já ciente disso, literalmente já alertou o Flávio Bolsonaro ou até mesmo o Eduardo Bolsonaro que, na teoria, ficasse no lugar dele. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Aqui ao lado, aqui tem um Pix do canal, caso você queira contribuir, né? E já contribui demais assistindo a gente. E a gente se fala na próxima. Valeu, obrigado, tchau.